Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Começaremos pelo livro de Provérbios, capítulo 5, amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui Tu tens provido e nos direcionado, nos capacitado, nos fortalecido, nos livrado, nos guardado de tudo quanto vem contra nós e as nossas famílias. Amado Deus, toma o lugar de primazia neste devocional, fala conosco, ministra em nós. Nós precisamos e queremos aprender mais de Ti, Te ouvindo, guardando os Seus mandamentos, os Seus ensinamentos, a Sua palavra, que é a verdade, nas tábuas do nosso coração e pondo em prática no nosso dia a dia. Senhor, dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência e nos capacita com compreensão sob medida, altura, comprimento, largura e profundidade. Ministra em nós, ó Espírito Santo de Deus, e que Tu nos encontre sensível e perceptível à Tua presença, à Tua voz, aos Teus sussurros, para a glória de Deus Pai. Assim nós oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos lá? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entreguem na casa do estrangeiro. Entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Vamos aprender mais sobre este capítulo 5, né? Ele é bem forte e existem outros capítulos bem fortes de Provérbios. Vamos entender e compreender o que
Deus está a nos ensinar através deste capítulo? Vamos lá. Provérbios, capítulo 5, é uma exortação paternal à fidelidade conjugal e um aviso contra a sedução da imoralidade sexual. O capítulo como um todo descreve os perigos da infidelidade e as consequências amargas que ela traz, contrastando-as com as bênçãos da intimidade e satisfação dentro do casamento. O versículo 1, filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, serve como um chamado urgente para prestar atenção nos ensinamentos que se seguirão, enfatizando a importância da sabedoria para evitar a ruína. É um convite à reflexão e à obediência, preparando o leitor para o conselho prático que o ajudará a navegar pelas complexidades da vida e evitar os perigos do pecado sexual. Contexto histórico: na cultura do Antigo Oriente Próximo, a família era a unidade social básica e a fidelidade matrimonial era crucial para a estabilidade e prosperidade da sociedade. A imoralidade sexual era vista como uma ameaça à ordem social e familiar. Dentro deste contexto, Provérbios 5 não é apenas um conselho moral, mas também uma diretriz para a manutenção da ordem social e do bem-estar da comunidade. A mulher estranha, mencionada no capítulo, representa a tentação fora do casamento, uma ameaça constante à fidelidade e à estabilidade. As palavras sabedoria e razão eram muito importantes, pois transmitiam a ideia de discernimento e conhecimento, as ferramentas essenciais para navegar na vida e evitar o pecado. A exortação para atender e inclinar o ouvido sugere uma postura de humildade e receptividade aos ensinamentos dos pais, que eram os principais transmissores de valores e sabedoria na sociedade antiga. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Provérbios capítulo 5, versículo 1 em diante, ecoa o chamado de Deus à obediência e ao discernimento. A sabedoria aqui mencionada não é meramente inteligência humana, mas a sabedoria que vem de Deus, conforme expresso em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Nós ainda não chegamos, mas chegaremos lá, mas que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Inclinar o ouvido à razão implica um coração aberto à voz de Deus e ao entendimento de seus princípios. Em uma perspectiva trinitária, podemos ver a sabedoria como um reflexo da mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E a razão como a capacidade que o Espírito Santo nos dá para compreender a vontade de Deus. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete constante para buscar a sabedoria divina em todas as áreas da vida. Isso significa orar por discernimento, estudar as Escrituras, buscar o conselho de líderes espirituais, experientes como o pastor mais antigo da igreja, né? É muito importante. E aquela irmãzinha mais antiga da igreja, E, acima de tudo, manter um relacionamento íntimo com Deus. A aplicação prática reside na necessidade de estarmos vigilantes contra as tentações, buscando a sabedoria de Deus para tomar decisões que honrem a Ele e protejam nossa integridade.
Referência cruzada. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Este versículo paralelo reforça a importância de ouvir e seguir as instruções dos pais, que em Provérbios representam a fonte de sabedoria e conhecimento que pode proteger o jovem de cair em armadilhas. Mas, como muitos de nós, né, a minha mãe já não tem mais os pais, e agora quem ouvir? Ela pode consultar ao pastor da igreja, aos pastores da igreja, né, para um conselho sobre algo que ela queira fazer, que ela queira comprar. Ela pode pedir oração, pode pedir direção ao Espírito Santo, pode consultar e deve consultar primeiramente a Deus. O Senhor responde através de sonhos, através de respostas dadas mesmo, Ele traz para nós em pensamento, em sentimento, e nós já sabemos compreender sabemos como saber se está na vontade de Deus. Se está ali tudo calmo no seu coração, então está na vontade de Deus. Agora, se está tudo inquieto, então não está, né? Então a gente precisa orientar, de mais orientação. Então, é muito importante que não deixemos de pedir direcionamento de Deus, buscar a sabedoria e o conhecimento, e também pedir uma orientação dos pastores, né? Assim como Provérbios capítulo 5, versículo 1 em diante, este versículo enfatiza a importância da obediência e da receptividade ao conselho dos pais como um caminho para a sabedoria e a proteção contra o mal. Tiago capítulo 1, versículo 5, deixa eu só ver aqui. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem censura, e ser-lhe-á concedida. Aqui está o capítulo que eu disse para vocês durante essa semana, que lá em Tiago, eu só não me lembrava onde que estava escrito, qual era o capítulo e o versículo, que se pedirmos sabedoria, o Senhor dá. E dá, olha aqui, ó, dá livremente, dá liberalmente, sem censura. E ainda, entendeu? Ele dá livremente e se derrama sobre nós. Nos é concedido. Então, este versículo do Novo Testamento ressalta que a sabedoria necessária para viver uma vida justa e agradável a Deus não é inerente ao ser humano, mas é um dom divino. Isso completa Provérbios capítulo 5, versículo 1, pois embora o versículo de Provérbios exorte a prestar atenção à sabedoria, Tiago revela a fonte dessa sabedoria. Quem é a fonte? Deus. Isso nos lembra que para realmente atender à sabedoria, devemos primeiro buscá-la em Deus, por meio da oração e da fé. Amém? Espero que vocês tenham compreendido bem este versículo, tá? E amanhã estaremos no capítulo 6, para a glória de Deus. Amém. Viemos aqui para este devocional, ele é especial. Eu ia fazer outro, eu vou até mostrar para vocês qual que eu ia fazer. Eu ia fazer esse aqui, vivendo com propósito em dias maus. Mas o Espírito Santo me direcionou o coração para um outro. E nós vamos seguir o que ele diz. Eu tenho plena convicção e certeza que ele quer falar comigo e com você também. Então vamos abrir o nosso coração e prestar atenção no que ele está a nos dizer, para que o solo vire um solo fértil e que dê a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Nós faremos este aqui: fé provada pelo fogo. A fé é fácil
frágil quando tudo vai bem, mas ela é forjada nas chamas das provações. Não somos provados para a nossa destruição, mas para nos purificar e fortalecer, nunca acima do que aguentamos. Eita, que lembrete, Deus, obrigado. Amém. Eu aceito e recebo, concordo com o Senhor. Vou discordar? Nunca. Não tenho condições. Tu és Deus, quem sou eu? Sou pedra pequena. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé é fortalecida quando permanece firme em meio às adversidades. São nesses momentos que deixamos de apenas falar sobre confiar em Deus e realmente vivemos essa confiança, ainda que sem entender o caminho. A fé permanece. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que lindo, Deus! Pedro compara a fé ao ouro, que precisa ser purificado para alcançar seu verdadeiro valor. Da mesma forma, Deus permite o fogo das provações para remover de nós as impurezas, o orgulho, a dúvida, a autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Dá não. O fogo não vem para consumir, mas para transformar. Quando permanecemos firmes, mesmo sem ver o resultado, estamos sendo moldados à imagem de Cristo. A fé verdadeira não é medida pela ausência de lutas, mas pela constância em meio a elas. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, mas experimentaram a presença do Senhor dentro dela. Deus poderia apenas ter barrado a entrada deles. Sim, ele podia, mas permitiu que passassem pelo fogo para ver sua presença em meio a ele e através deles. Porque através deles aconteceu uma grande reviravolta lá com aquele rei, né? A maior variedade. Eita, tá valendo. Outra coisa, essa é a vontade de ler. O fogo que deveria destruí-los revelou a fidelidade de Deus. Quando algo parecer insuportável, como a dor que o fogo traria, lembre-se, o mesmo Deus que permite a prova é aquele que está dentro do fogo contigo. Confiar em Deus nas chamas é declarar que Ele continua sendo bom, mesmo que Ele não te livre de algo. O fogo pode até queimar o que é supérfluo, mas jamais consumirá o que é eterno. A fé genuína não foge do fogo, ela cresce nele. O propósito? Isaías, capítulo 48, versículo 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. O fogo de Deus tem propósito. Ele não é aleatório nem fruto do acaso. Em cada chama há um ensino. Em cada lágrima há um aprendizado. Isaías revela que Deus nos prova na fornalha da aflição, não para nos punir, mas para nos preparar. Ele usa
os tempos difíceis como um laboratório espiritual, onde nossa fé é refinada e nossa dependência nele se torna maior e mais profunda. Nossas forças não bastam, e é no deserto que descobrimos o valor da presença de Deus. Quando o Senhor nos permite passar por lugares de dor, Ele também nos ensina a confiar em seu sustento e a ouvir sua voz com mais clareza. O fogo nos faz enxergar o que realmente importa, nos torna sensíveis e quase sempre o que sobra depois da prova é o que tem valor eterno. Nenhuma fornalha é desperdiçada. Cada prova, por mais intensa que seja, está moldando algo dentro de mim e de você. O que hoje parece perda ou dor, amanhã será testemunho e da criação de uma maturidade espiritual. O fogo pode queimar o que é passageiro, mas o que vem de Deus permanece. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, esse aqui é o resultado, tá? O resultado está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Toda provação tem um fim. Nenhum fogo dura para sempre, mas o que ele produz é eterno. Quem passa pela prova e continua amando e seguindo a Deus, descobre uma força que não vem deste mundo. Depois do fogo, o ouro brilha mais e deixa claro seu valor. Depois da tempestade, vem a calmaria. Deus não apenas nos tira do fogo, Ele nos transforma nele. A tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Ou seja, o sofrimento é uma escada que nos leva à maturidade espiritual. Quando a fé é provada, ela se torna mais firme, mais verdadeira e real. E então, quando olhamos para trás, percebemos que não era o fogo que nos sustentava, mas a mão de Deus nos guiando dentro dele. O fogo passa e a fé fica, e é isso que glorifica o nome do Senhor. O fogo pode ser assustador, mas é nele que o caráter cristão é moldado. Ele não promete ausência de fogo, mas prometeu sua presença constante, e ele não falha. Quando a fumaça baixar, o que restará será a fé refinada, firme, pura e inabalável. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus? Nós vamos fazer esta oração. A oração aperfeiçoados no fogo. Porque estamos sendo aperfeiçoados no fogo, né? Repita comigo, ela vai ser um pouquinho longa, mas vocês põem a mão em seu coração e repita juntamente comigo. Eu vou falar devagar para que dê para entender e você acompanhar, tá bom? Senhor, sei que a fé verdadeira não nasce dos dias fáceis,
mas é forjada nas chamas das provações. Mesmo quando não entendo o caminho, escolho confiar em Ti. Traga sempre à minha memória que não sou provado para ser destruído, mas para ser moldado, purificado e fortalecido. Ensina-me a descansar no Teu propósito, mesmo quando o fogo parece intenso demais. O Senhor conhece minhas limitações e meus medos diante das dificuldades. Em alguns momentos, mas sei que o mesmo Deus que permitiu o fogo para Sadraque, Mesaque e Abednego também estava dentro da fornalha com eles e não deixou que isso os consumisse. Não deixe que meus olhos foquem na possível dor, mas me faz voltar a atenção para a Tua presença, constante em meio a ela. Que eu perceba o Teu agir, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e aprenda a ver o Teu cuidado, ainda que na fornalha. Que o fogo me transforme, queimando o orgulho, a autossuficiência e as dúvidas, e revele um coração completamente rendido a Ti. Purifica-me como o ouro, para que minha fé se torne preciosa aos Teus olhos. Que através disso o Teu nome seja glorificado em minha vida. Pai, eu creio que toda fornalha tem um propósito, que nenhuma lágrima é desperdiçada e nenhum deserto é em vão. Quando minha fé for testada,
Ajuda-me a permanecer firme, lembrando que o Senhor tem me moldado e aperfeiçoado. Que a minha confiança cresça em meio às cinzas e que o meu coração descanse em Ti. Quando o fogo cessar, que eu saia mais leve, mais puro, mais forte e mais parecido contigo. Que a minha fé resista, brilhe e inspire outros a Te buscarem. Eu Te agradeço porque, mesmo em meio ao fogo, o Teu amor nunca me abandona. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se Deus quiser.